Olá pessoal, sou Franklin Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar de Sérgio Moro e sua declaração, sua condenação, e foi declarado parcial no caso do Banestado, do julgamento de um doleiro, quando o advogado entrou com processo de recurso no Supremo Tribunal Federal e o processo foi anulado. Isso aconteceu quarta-feira, dia 25, aliás, terça-feira, dia 25, e mostra a cada dia que passa que o processo do ex-presidente Lula deverá ser julgado ainda esse ano, até outubro, e a segunda turma, que é essa mesma que declarou imparcial esse processo no caso Banestado, que foi o maior caso de corrupção da história do país, né? O processo voltou à primeira instância e por isso o advogado se livrou da condenação do Sérgio Moro. Tá? O processo do Lula é muito pior. Por quê? Porque o processo do Lula tem delação sem provas. Ele foi condenado basicamente por delação sem provas, né? Porque não tem documentação nem do sítio de Atibaia, nem do sítio nem do triplex do Guarujá. Não possui documentação nenhuma. Ele no triplex do Guarujá ele foi um dia visitar e para Sérgio Moro ele se tornou proprietário, sem apresentar documento nenhum de compra e venda ou sequer escritura do apartamento. A mesma coisa do sítio de Atibaia, que é da família de Jacobitar, tá? Então, as duas sentenças, caso o Moro seja declarado, né, parcial, as sentenças deverão voltar para a primeira instância. Até porque a condenação em segunda instância, o desembargador leu, né, 240 mil páginas em 3 dias para poder dar a sentença do Lula, né? Ela passou na frente de mais de 60 processos, né? O processo de julgamento entre primeira e segunda instância no TRF4, ele demora em média 18 meses. Do Lula demorou 6 meses, tudo para condená-lo antes do processo eleitoral, para ele ficar com a ficha suja e não poder concorrer à presidência da República. Tá? E tem algumas questões, né? Negação do direito de defesa, foi negado o direito de defesa ao Lula, porque toda vez que uma acusação, um depoimento de acusação fala, tem que vir depois a defesa. E foi negado várias vezes ao ex-presidente Lula a negação do direito de defesa, né? As articulações que a Vaza Jato mostrou entre Sérgio Moro e os procuradores, né, que o acusaram, inclusive o chefe dos procuradores, Danton Dallagnol, quando fez aquele PowerPoint cinematográfico, né, disse que não tinha provas, mas tinha convicções. Convicções não condena ninguém. O direito brasileiro é baseado em provas, não é consuetudinário, ele tem que ter provas. Tá? Então, o Danton Dallagnol não tinha nenhuma prova e acusou, baseado em convicções, condenado por Sérgio Moro por crimes indeterminados futuros, né? Pesa contra o Sérgio Moro a condição coercitiva ilegal do ex-presidente Lula, que não deveria ter acontecido, né? O grampo que a Lava Jato fez no escritório do advogado do ex-presidente Lula para escutar as conversas de defesa, que é ilegal, né? O Código de Processo Penal e Civil, né? E a Constituição diz que o advogado tem o sigilo inviolável, né? Ele não pode ser gravado as estratégias de defesa dele, até porque, né, seria dar suporte para a acusação, tá? E o Sérgio Moro gravou conversas do advogado de defesa quando ele estava estudando maneiras de fazer a defesa do ex-presidente Lula. Os vazamentos seletivos, né, para prejudicar a campanha mostram que Moro, né, para prejudicar a campanha de Bolsonaro, aliás, de Fernando Haddad, mostra que Moro trabalhou com a intenção de eleger o presidente atual Jair Bolsonaro, inclusive com o último vazamento do depoimento do Palocci, que não serviu nem como delação premiada, porque não tinha prova documental para sustentar a argumentação, e mesmo assim foi vazado, né?
E aí se consolida quando Jair Bolsonaro vence a eleição e Sérgio Moro assume o cargo de ministro, né, da Justiça, mostrando que ele já tinha lado há muito tempo. Né? E pela confissão do Sérgio Moro, né, Sérgio Moro confessou que tratou o Lula como adversário do ringue de boxe. Não é uma função de um juiz. O juiz ele tem que ser imparcial, ele não tem que tratar as partes diferentes, as partes são iguais, e ele é a pessoa que tem que ter mais imparcialidade dentro de um júri, de um tribunal de júri, ou de um processo criminal ou processo administrativo. Por quê? Porque o juiz é que decide. Né? E ele, a partir do momento que ele fala que tratou o ex-presidente Lula como adversário de boxe, ele diz que ele é parcial e ele tinha certeza que iria condenar o ex-presidente Lula, mesmo não tendo provas, mas porque ele era adversário político. Tá? Então, em breve, né, até outubro, quando Celso de Mello se aposenta, né, pela compulsória, né, de 75 anos, a lei da Bengala, ele tem que votar, falta ele e Gilmar Mendes a votar, e se Gilmar Mendes votar e Celso de Mello não votar, vai ficar 3-3. 3 a favor do ex-presidente Lula e 3 contra. No empate, é pró-réu. Né? O réu se beneficia disso. Então a gente depende, na verdade, do Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes for votar favorável, né, a suspeição do Moro vai ser uma derrota fragorosa do Moro e uma grande vitória do ex-presidente Lula, que vai voltar o processo para a primeira instância, mas depois dos escândalos da Vaza Jato, né, as argumentações montadas no primeiro processo não poderão ser utilizadas. Tá? E também o ex-presidente Lula vai ter direito à defesa. Né? Por quê? Porque o grupo de Curitiba está muito queimado. Está muito queimado depois dos escândalos da Vaza Jato, inclusive propina para procuradores de justiça, né? Os filhos de Januário Paludo, que recebiam propinas, né, para não perseguir doleiros que fazem serviços à margem da lei, né, para tirar dinheiro do país de gente milionária, para poder sonegar imposto. Tá? Então, a Lava Jato já está muito queimada, né? O ex-presidente Lula está próximo de ser julgado inocente e a gente espera e acompanha que a justiça seja feita e que, né, um homem que fez muito bem para o país seja inocentado e tenha seus direitos políticos restabelecidos. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.